Olá, pessoas! Voltamos com a nossa viagem pelo mundo do trabalho. Quem não viu os vídeos anteriores, mais importante é vocês entenderem que a gente está falando em sociologia, sobre o mundo do trabalho. Então, a primeira perspectiva é a complexidade e a interdependência. Eu vou deixar o card aqui do primeiro vídeo que nós fizemos e conforme nós fomos falando, eu falo o que mais teve por aí. E hoje, a gente vai trabalhar com o quê? Vem comigo que eu te mostro. Muito bem, vamos falar de escravidão e servidão na antiguidade no que se refere ao trabalho, tá? É legal porque a gente vai aprender um pouquinho mais, vai desmistificar duas coisas aqui. Primeiro, a gente vai desmistificar essa ideia de que trabalho sempre foi bom, de que trabalho sempre foi honroso. Oh, que lindo, ela trabalha, cabeça vazia, oficina do diabo. E a segunda coisa que a gente vai desmistificar é essa ideia de que sempre houve escravidão, as pessoas sempre foram escravas, sempre houve escravidão. Mas a escravidão que a gente vai falar aqui, embora essa foto inicial remeta à escravidão étnica, é a escravidão por conquista. E há uma diferença enorme em você, não justificando nenhuma delas, tá? Mas há uma diferença enorme em você chegar, conquistar um território e escravizar aquelas pessoas, até por medo delas retomarem o território delas, né? Então você dá duas opções muito interessantes. Você fala assim, querido, eu conquistei seu território. Você tem duas opções, pode escolher agora ou pensar um pouquinho. Você pode morrer ou você pode ser meu escravo. Não quer morrer? Ok, vai ser meu escravo. Essa era a opção. E a escravidão étnica, que é a que nós conhecemos, que está muito em evidência, que é a escravidão porque aquela pessoa possui algum traço, algum estigma, mais pra frente a gente estuda estigma, que a torna inferior e isso me permite escravizá-la. Isso é muito diferente, tá bom? A gente sempre teve mesmo escravização por conquista, inclusive entre povos africanos, por conquista. A escravidão étnica, ela é uma invenção de nós, branquinhos, tá? Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre essa matéria. Então, para começar, como eu disse, a palavra trabalho vem da palavra tripalium. É uma palavra que significava um instrumento de tortura. Então, o trabalho está agregado ao termo que conceitua uma atividade penosa, uma atividade torturante, tá? Na antiguidade grega e romana, a mão de obra vai ser escrava para garantir a produção que vai suprir as necessidades da população. A gente também vai ter artesãos e camponeses e os senhores e proprietários, que eram desobrigados de qualquer atividade, exceto discutir os assuntos da cidade. Vou explicar. Primeiro que tripalium é mais ou menos um negócio assim, né? Que você coloca a pessoa com os braços abertos, colados aqui, o corpo aqui, por isso que é tripalium, tá? E ali você amarra e a tortura. Mas, nossa, professora, trabalho tá ligado a isso? Sim. Por isso que vocês não gostam de fazer trabalho de escola, não é mesmo? Mas vamos prosseguir aqui com muito otimismo de que vocês vão fazer todas as atividades. Muito bem. Por que estava associado a isso? Porque os senhores, a aristocracia, ela precisava decidir as coisas. Ela precisava se reunir em assembleia e decidir o que era melhor para a cidade. Né? Daí deriva a palavra políticos, aqueles que vão decidir o que é melhor para a polis. Essas pessoas precisam pensar. Então a cabeça vazia, que é a oficina do diabo, naquela época era o ócio criativo. Quando eu não estou fazendo nada, eu estou pensando, eu estou criando, eu estou dando espaço para minha mente criar. Criar ideias, não é mesmo? Agora, eu preciso sobreviver, alguém tem que trabalhar. Eu boto as pessoas inferiores, aquelas pessoas que eu conquistei. Se eu conquistei, elas pensam menos do que eu. Ou aquelas pessoas que nasceram numa condição de vida menor, não tiveram condições de pagar suas dívidas e acabaram sendo escravizadas.
tá? Essas vão me servir em todos os aspectos. Vão fazer as coisas para que eu sobreviva. Comida, uma massagenzinha nas costas, bater um ventinho aqui para mim quando tiver calor, ok? Eu só vou pensar, discursar, cuidar dos assuntos da polis. Também vão existir aqueles que estão no meio termo, eles são livres, eles até podem dar alguma opinião na polis, mas não tem o poder de retórica que eu tenho, porque eu estudei para isso. Eu sou a rica, tá? Não sei se vocês entenderam ainda, mas eu sou a rica aristocrata que vai escravizar os outros. Vou essa condição aí, experimentando essa condição. E aí tem os artesãos, os camponeses, que também vão usar o artesão, que vai confeccionar aquilo que ele produz para vender, muitas vezes também vai usar o trabalho dos escravos, tá bom? Então, vocês entendem assim que até aqui a gente não tem o trabalho como uma coisa nobre, não. Nobre é não fazer nada. Olha a palavra nobre. A gente vai ter a nobreza também, que não vai fazer muita coisa, tá bom? E a gente vai entender esse conceito agora. São 3 palavrinhas aqui para vocês entenderem. Labor, poiesis e praxis, tá? Labor. Labor tá fácil, né? Esforço físico. Laborar. Eu trabalho. Eu laboro. O esforço físico voltado para a sobrevivência, uma atividade que era submissa ao ritmo da natureza. Outro ponto importante para a gente trabalhar aqui. Então, quem laborava na Idade Antiga, e isso vai ser levado ainda para a Idade Medieval, e início ali da Idade Moderna. São as pessoas que vão usar o seu esforço físico, né? O meio de produção delas é o esforço. Plantar, colher, caçar, limpar, enfim. Não usa intelecto, só o esforço físico. Essas pessoas, elas vivem no ritmo da natureza. Porque, por exemplo, se eu planto, eu não posso colho amanhã. Não é assim. Eu preciso esperar o ritmo da natureza para que eu possa colher, tá? É diferente de hoje com a tecnologia, que a gente acelera o ritmo da natureza. Nós não estamos mais tão conectados assim, né? O nosso tempo é o tempo do relógio, tá? Aí nós vamos ter a poiesis. O que seria a poiesis? Poiesis é o ato de criar algum produto mediante o uso de instrumentos ou das próprias mãos. Eu ainda tenho um esforço físico, mas agora ele tem uma intelectualidade. Eu vou criar algo, por exemplo, um artesão, ou alguma técnica. Eu posso também ser um dono de terra, um camponês, que cria uma técnica melhor para colher, para plantar, etc. Esta produção, criação e produção é típica do conceito de poiesis da antiguidade, tá? E por último, a praxis, que tem a ver com prática, tá? Atividade que tem a palavra como principal instrumento. É a utilização do discurso como um meio para encontrar soluções voltadas ao bem-estar dos cidadãos. Ou seja, aquela categoria de senhores proprietários, a aristocracia, ela vai trabalhar no campo da praxis. Quais são as teorias que eu posso desenvolver que na prática vão melhorar a vida das pessoas? Eu vou usar totalmente o intelecto, porque eu sou superior, porque eu sou super inteligente. Uhul. Tá? Vamos entender agora como é que funcionava isso nas sociedades feudais ou medievais, o nome que vocês escolheram. Vamos lá. Bom, nas sociedades medievais haviam os que trabalhavam, os que oravam e os que guerreavam, né? Não está aqui especificado, mas eu vou explicar cada um deles. Então, gravem, se a gente tem labor, poiesis e praxis na antiguidade, a gente tem os que trabalham, os que oram e os que guerreiam. Não tinha armas, tá, gente? Só para fazer coisa mais. Vamos voltar. Muito bem. Quem trabalhava? Os servos, os camponeses livres e os aldeões, tá? Pode ser aldeães também, mas vamos aqui ficar com os aldeões. Quem são essas pessoas? Vamos começar de baixo para cima. Os aldeões são os que trabalham não no campo, né, mas nas aldeias, que vão começar a formar os burgos, os pequenos comerciantes, os pequenos artesãos. Opa, artesãos não tem, é artesãos mesmo.
Os camponeses livres, aqueles que têm o seu pedaço de terra e vivem daquilo, embora pequenininho, mas vivem daquilo. E os servos. Professor, escravos na antiguidade, agora servos mudou de nome. Só quis mudar de nome? Mais ou menos, tá? O que vai diferenciar a escravidão da servidão? Então, primeiro, o que é o servo? Ele é parte da terra. Eu comprei uma terra, eu ganhei uma terra de algum nobre, que na verdade era dado para as pessoas, né? Como títulos. Então, eu como nobre, fui para uma... Tenho um filho, eu vou dar um pedaço de terra para esse filho, ele vai casar com alguém, eu dou um pedaço de terra para alguém. Ou eu fui para uma guerra e lá nessa guerra eu fui salvo por uma pessoa, por gratidão eu vou dar um pedaço de terra para essa pessoa. E a economia, ela vivia da terra, exclusivamente, tá? Então, essa terra muitas vezes vinha com títulos, né? Porque uma marca é um pedaço de terra, um ducado é um pedaço de terra, um condado é um pedaço de terra. Então, quando você ganhava, você vai ser marquês, você vai ser conde, você vai ser duque, tá? Prática ainda usada na Inglaterra. Se você pegar lá quando os príncipes casam com umas plebeias, eles ganham algum título para passar, né? Você vai ser conde de não sei o que, ela vai ser condessa de não sei o que lá, tá? Mas vamos voltar para o período feudal. O servo, ele tem um pedacinho, uma gleba ali dentro daquela terra, onde ele planta e colhe, mas ele tem que trabalhar no resto da terra inteira para pagar aquele pedacinho que ele tem. E muito do que ele planta e colhe ali, ele não tem lucro, porque ele tem que pagar dízimo, ele tem que pagar imposto do que ele usa de ferramenta, e isso aí vocês já devem ter estudado em feudalismo. Mas o que é importante aqui é a diferença entre servidão e escravidão. É muito forte no feudalismo, por ser no período medieval, a crença, a fé. E essa fé, ela é determinista. Ela diz que você nasceu servo e você tem que servir, porque é o que Deus escolheu para você. Então, eu sou servo consciente de que o que eu estou fazendo é o certo. Eu não posso fugir disso, eu estaria pecando. Eu tenho que agradecer a oportunidade que eu tenho. O escravizado, a gente nem usa muito o termo escravo, porque ninguém é escravo porque quer, ele é escravizado. O escravizado, ele tem noção da injustiça que está sendo cometida com ele. Então, ele não quer estar ali. Ali é puro ato de sobrevivência. Porque se ele não estiver, vai ser morto. Tá? Então, essa é a principal diferença entre esses dois termos. Não é só as palavrinhas que mudam. Bom? Bom, agora vamos para os que oram, né? Os senhores feudais e os membros do clero vão compor uma outra parte. Como eu disse, a terra era o principal meio de produção. Aos trabalhadores, aos servos e aos camponeses, era dado usufruto, não era dado o direito de usufruto e ocupação. Desculpa, não era dado o direito de propriedade, só o direito de usufruto e ocupação. Eu posso ocupar a terra, eu posso trabalhar na terra, mas eu não tenho o direito de ter essa terra para mim. Outras formas de trabalho na época eram o artesanato e o comércio, tá? Deixa eu explicar essa última parte aqui. Quando eu falo usufruto, eu posso plantar e colher, mesmo pagando taxas. E os próprios camponeses que tinham o seu espaço ali, aquela terra era de alguém, mas eles possuíam, não como meio deles, mas tinham mais liberdades em relação ao usufruto da terra, tá bom? E ocupar, e a ocupação. Mas propriedade não era. Tanto que o servo, por exemplo, eu tenho uma terra lá, hoje eu estou muito importante, né? Eu já tive escravos, agora eu tenho uma terra. E aí eu tenho servos ali trabalhando para mim. Não quero mais a terra. Eu vou mudar. Muito frio ali. Quero um lugar mais quente. Mudei. Vendi a terra, passei, né? Aquela terra para alguém. Passei aquela terra para alguém, os servos vão juntos. Eles pertencem ao novo proprietário. Tá? Vocês veem que ele não tem nenhuma propriedade. Ele é propriedade de alguém. Os senhores feudais, eles adivinham também da nobreza, tá? O clero também da nobreza. Então, agora eu vou ser uma rainha. Então, muito importante. Sou uma rainha, na verdade eu sou um rei, tá? E eu tenho 4 filhos. Olha, sou um rei reprodutor. Esses meus 4 filhos eu mandei para as guerras, foram guerreiros. E eu tô distribuindo terra. Mas não tem terra para todo mundo, né? Uma hora a terra acaba também.
E também não tá tendo muita guerra, a gente não tá conquistando. Eu já conquistei pra caramba, eu tô sossegadinho aqui. O que que eu faço? Ah, vai pra igreja. Vai pro clero, que também é um ponto bom. Você vai ter reconhecimento lá. Então eu vou encaixando os meus filhos no que é importante naquela pirâmide social, tá? Não vai pertencer ao clero quem vem da nobreza, o senhor feudal muitas vezes vai pertencer o dono realmente da terra, né? Não para quem ele passa, vai pertencer à nobreza, e assim as coisas vão se perpetuando. E eu, como rei, quero o melhor para meus filhos, né? Tipo, deixa pra lá. E o artesanato e o comércio são outras espécies de trabalho feitas e que vão ser muito importantes na próxima aula que a gente se encontrar. Porque a partir desse artesanato, desses grupos que vão se formar, chamados guildas, onde, por exemplo, eu faço a camiseta perfeita e eu vou ensinar aqueles que fazem uma camiseta meia boca a trabalhar com eu, e aí começam as fabriquetas, né? E o comércio intenso, é que essa coisa toda vai mudar. Porque eu preciso comercializar. Eu preciso ter pessoas que ganhem dinheiro para comprar o que eu comercializo. Não me interessa mais ter serviço. E aí vai vir uma grande mudança e o trabalho vai passar a ser muito importante. Isso na próxima aula que a gente se encontrar. Tá bom? Gostou? Curte, gostou muito? Compartilha com os coleguinhas. Quer receber mais aulas? Não quer ficar de fora? Quer receber aulas de outras matérias também? Opa, estamos aí, miçangueiras, total. Ativa o sininho e se inscreve. A gente se encontra na próxima.